Olha essa notícia. Quase metade da superfície sólida do planeta está prestes a se tornar um deserto. É isso mesmo. A informação é da Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação. Uma área equivalente a 4 campos de futebol vira deserto a cada segundo no mundo. A crise global de estiagem está intensificando o problema. O que pode ser feito? Será que dá para reverter esse cenário? Para responder essas perguntas, a gente faz conexão com o professor da FGV Direito Rio e da Escola de Economia da FGV em São Paulo, onde lidera pesquisas e projetos sobre clima e transição verde, Daniel Vargas. Boa tarde, Daniel. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão. São dados muito impactantes, né? Então, primeiro eu vou te perguntar, a gente consegue reverter essa situação? Olha, sem dúvida, é um tema grave que tem mobilizado cada vez mais atenção no mundo e tem provocado uma série de reflexões, estudos e propostas. A ideia de fundo é entender que a natureza precisa de equilíbrio, e esse equilíbrio exige, de um lado, que a gente reduza emissões de gases de efeito estufa, de outro lado, preserve a biodiversidade, mas cada vez mais também preserve os solos. O grande adversário do solo, nesse caso, é essa avalanche de desertificação, como se a fronteira desse solo morto em vida, com os desertos formados, fossem se expandindo. E para combater essa medida, alguns esforços globais têm apontado um caminho. Um deles é reunir os países para mobilizar recursos e financiar a construção de linhas verdes que protejam as áreas que são hoje ameaçadas pelo fluxo do deserto. De outro lado, também mobilizar as pessoas para ensiná-las a melhor usar o solo, evitando a sua degradação intensiva. E em meio a tudo isso, nos preparar, porque esse é um fenômeno que chega, avança e ameaça todos nós. Sim, ameaça todos nós, porque 45% da agricultura mundial, segundo o levantamento, né, estão nessas áreas, é isso? Olha, não apenas isso, mas essa é uma mudança que tem uma série de efeitos sociais e econômicos. Começam, como você mesmo indica, pela redução na oferta de alimentos. Se nós temos uma área menor que é plantável, que é agriculturável, significa que a nossa produção diminui, a nossa produtividade também tende a cair. O primeiro efeito disso, naturalmente, é uma inflação, que vai acabar impactando maior a realidade das pessoas mais pobres. Mas um fenômeno característico desse processo é a migração de pessoas. Então, a expectativa no mundo é que centenas de milhões de pessoas, em nada sendo feito, podem acabar deixando as suas áreas para buscar outras áreas em que a vida seja mais leve ou mais viável. E tudo isso, naturalmente, provoca uma tensão no planeta, com pessoas migrando de lado a lado e todas as repercussões que isso tem. Portanto, é um problema com dimensões várias, mas com uma preocupação global. Até porque, pelo levantamento, então, para a gente ter uma dimensão, 1 a cada 3 pessoas no mundo vai ser afetada. Então, 1 a cada 3. Veja como realmente o deslocamento de pessoas pode ser realmente muito, muito intenso. Imagina como isso vai impactar todos os países. Além disso, tem um outro dado também, achei muito interessante, a gente alertar o seguinte, que 40% das terras no mundo, elas já estão degradadas, né? E a degradação é o estágio anterior da morte do solo. A desertificação, por assim dizer, é uma degradação no estágio avançado e de difícil reversão. O grande desafio nesse ponto é nós entendermos como nós podemos conter esse avanço da degradação e, se possível, revertê-la, fazendo com áreas que hoje têm uma produtividade baixa condição de plantio, de desenvolvimento, possam, na verdade, se tornar férteis e, portanto, produtivas para abrigar uma agricultura, uma pecuária de melhor qualidade e, assim, também para abrigar a vida. Mas nada sendo feito, como você mesmo indica, Kelly, a tendência é que esse processo avance e, para contê-lo, será necessário muito recurso ao longo dos próximos anos. Professor, mas o que de fato os países estão fazendo? Porque os relatórios estão aí, os dados estão aí, a gente divulga, mas o que está sendo implementado hoje? Porque muitas vezes a gente tem a impressão
que existem os encontros, existem muitas falas, mas na hora de ter o investimento de fato e de mudar posturas, muitas vezes isso não avança, né? E o que a gente vê é realmente esses dados piorando. É verdade, Kelly. O que nós temos hoje, na verdade, é um conjunto de exemplos particulares que são paradigmáticos. O mais emblemático deles talvez aconteça no deserto do Saara, na África, em que a União Africana, consciente do problema, se reuniu e criou um grande projeto com financiamento internacional para construir uma espécie de muralha verde que contenha esse processo de expansão do deserto do Saara, que mate novas terras, portanto, plantando milhões de árvores no entorno, garantindo assim uma espécie de proteção de linha de blindagem contra esse processo de desertificação. Outros exemplos exitosos acontecem, por exemplo, na China, com um grande processo de reflorestamento de áreas também desérticas, revertendo o processo e criando, portanto, um ecossistema com mais biodiversidade e mais vida. Por aí, pelo mundo, existem alguns outros projetos embrionários que têm nascido ao longo dos últimos anos, muitas vezes apresentados sobre a forma de adaptação. Nós sabemos que a agenda climática como um todo ela tem duas vertentes. A primeira é conter o problema, a segunda é lidar com o problema que já existe. Essa adaptação ela empodera regiões que hoje são degradadas para que aprimorem o seu modelo de produtivo, sua forma de usar o solo, incorporando novas técnicas e assim também melhorando a maneira de gerir e usar esse solo. Agora nós sabemos que existe uma meta global de os países incorporarem nos seus projetos nacionais metas de adaptação, para fazer assim que atividades que hoje acontecem, talvez muito expostas ao risco do clima, incluindo a desertificação, sejam reconvertidas e passem a ser parte da solução do problema. É isso, aliás, que vamos ver nos debates que vão acontecer nos próximos meses, inclusive no Brasil, com a proximidade da COP30. Exato. E aí, nesse contexto todo, professor, onde é que a gente entra? Como é que está o Brasil? Porque nós somos considerados o pulmão do mundo pelo mundo, somos muito cobrados, mas que lição de casa a gente tem que fazer para contribuir para a redução desses índices, né? O que a gente precisa fazer, o que a gente precisa realmente adotar na prática em relação a incêndios, em relação à Amazônia, em relação ao Cerrado também. A gente muitas vezes fala da Amazônia, mas se esquece, né, de outros biomas. Inclusive, é importante a gente estar de olho, com o radar ligado, e dizer, olha, precisamos fazer a nossa parte também. Sem dúvida, existem tarefas brasileiras nesse desafio global. A primeira delas, no que diz respeito à desertificação, é entender o fenômeno e acompanhá-lo mais de perto. Já existem alguns estudos no Brasil que olham, em particular, para a região do semiárido nordestino e tenta compreender como esse processo de expansão da desertificação acontece por lá. É importante olhar para isso com mais prioridade, nos precaver, incorporando medidas de solução para evitar que esse problema se expanda. De outro lado, nós temos aqui um problema crítico no Brasil que bate à nossa porta no momento que você mencionou, que são os incêndios florestais, que são muito mais gravosos do que o próprio processo de deflorestamento que acontece com o corte de árvores, muitas vezes com fins econômicos ilegais. Porque ele mata a biodiversidade por completo naquela área, muitas vezes mata o próprio subsolo, com os micronutrientes e organismos que ali vivem sendo pauperizados e criando uma dificuldade imensa de recuperação daquela área. Agora, em meio a tudo isso, a grande atenção brasileira, não pode deixar de ser outra, é a realidade da Amazônia brasileira. E aqui não apenas pelo valor da sua biodiversidade, o símbolo que ela representa, a importância para o Brasil, mas também pelo efeito indireto sobre o processo de degradação das terras. Porque à medida em que diminui a pluviosidade no Brasil, com esses rios voadores que têm origem na Amazônia, ficando mais áridos, lá na ponta, na margem, isso significa que algumas áreas que antes tinham uma boa quantidade de chuvas não terão, o que também pode, em última análise, fomentar essa desertificação em estágio avançado. Tudo isso significa que as coisas estão integradas. Precisamos olhar para os biomas com as suas características, seus problemas particulares, mas entendê-los como parte de um todo. E o todo é o equilíbrio ambiental e o crescimento econômico sustentável.
Professor, eu inclusive fui atrás da notícia aqui. A notícia é realmente muito alarmante. A Amazônia tem o maior número de queimadas e incêndios em 17 anos. O Pará é o estado que lidera em número de focos de calor. Inclusive, os dados são do Programa de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Em relação a 2023, houve um aumento de 43%, né? Então, veja como realmente é complicada. A Amazônia é o bioma mais impactado, com 50,6% de todos os focos no país. Na sequência, já vem o Cerrado e depois Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal e Pampa. Então, realmente fica esse alerta, né? A gente precisa fazer também esse cuidado, essa manutenção e contribuir, porque sabemos a nossa importância, né? Quando o assunto é verde, quando o assunto é sustentabilidade. E não apenas olhar para o desafio da Amazônia como um desafio daquele desmatamento que acontece com atividades criminosas de gangues, muitas vezes organizadas ao lado do narcotráfico, mas olhar também para esse fenômeno, que não é novo, mas que na escala que tomou se tornou uma prioridade e um desafio para o Brasil, que são as queimadas. Atacar as queimadas de uma maneira prioritária e, na parte que for adequado, treinar, equipar, agregar conhecimento às pessoas que vivem na região, para que diminuam o uso do fogo, que em parte faz parte da cultura do processo de produção da terra, como uma técnica, sendo substituído por atividades que são mais complexas, sofisticadas, que não façam recurso desse instrumento, sabendo que, em última análise, quando uma floresta pega fogo, todos nós saímos perdendo. Exato. Professor, muito obrigada pela análise, pelos alertas. Uma boa tarde, que a gente possa, assim, um dia falar de uma forma diferente, mais positiva, né? Que o mundo tenha aprendido a lição e freado esses dados tão ruins. Viu? Obrigada mais uma vez, uma boa tarde, até a próxima. Eu que agradeço, é um processo de aprendizagem, mas eu sou otimista e creio que chegaremos lá. Até a próxima.